Todo mundo sabe, você também deve ser um brasileiro, assim, chegado num carro. Quem não é, né? Ah, todo mundo gosta, né? Se não pelo prazer de dirigir, surpreendentemente tem gente que não gosta de dirigir, né? Estranho, estranho. A gente respeita, mas eu acho muito esquisito. É mesmo. Né? O prazer de ir, acho que é a liberdade, né? Quando faz 18 anos, é aquele sonho, né? Da adolescência. Parece que você... Ah, é muito bom. Com os 18 anos, parece que quando você tira a carta e tem um carro na mão, parece que tudo vai se resolver. Nada, é mesmo. Não resolve coisa. Não resolve nada. Às vezes só complica, na verdade. Piora. Mas é o prazer de saber que agora você pode se levar, né, para onde quiser. Inclusive pela dificuldade dos transportes públicos aí, muita gente tem a opção, até nem gosta muito de dirigir, mas tem a opção pelo carro, porque é duro você ficar contando com um serviço que não tem, né? Por isso, o seguro de carro é uma preocupação de todo mundo. Mas é preciso ficar atento, porque tem muita gente vendendo proteção veicular. Você já ouviu falar nisso, Loura? Ué, não é o seguro? Proteção veicular é uma coisa, seguro é outra, não teoricamente. sei o que é, então, né? proteção veicular. Mas é como se fosse seguro, né? E é isso que eu queria te alertar aqui. Porque o nosso país hoje tem quase 50 milhões de veículos. É um monte, hein? É um monte, mas não o suficiente, olha. Como assim? Porque isso dá um carro para cada 5 habitantes, Loura. É ruim? É ruim, não é? Pra você comparar, tem números que são bem altos aí em outros países. Fica bem atrás, por exemplo, de países como os Estados Unidos, onde a marca é quase um carro por habitante lá nos Estados Unidos. Ah, mas é mais barato. Quase um carro. É mais barato. Então, mas vem tudo junto, né? É brabo. Mas, de qualquer forma, com 50 milhões de carros aí espalhados pelas ruas do Brasil... É carro pra caramba, né? É muito carro, né? O seguro é um item prioritário para quem tem carro, porque além dos acidentes, né? O que mais preocupa hoje em dia é a violência, a gente sabe disso, né? E a gente fez um levantamento aqui, só no primeiro trimestre de 2017, foram mais de 13 mil veículos roubados só no Rio de Janeiro. Hein? Só aqui na cidade. 10 veículos por dia. Então, com isso, contratar um seguro por aqui pode ser quase 40% mais caro do que em outros estados. Olha aí. E no resto do país. Porque é fantástico isso, né? Roubam tanto, gente, que já é muito caro. O resto do país, um aumento de preço, você viu aí, de 11% foi nesse ano, né? E em São Paulo, embora os índices de roubo tenham baixado no primeiro trimestre, o número ainda é alto lá em São Paulo. Cerca de 6 mil por mês, em média, né? É muita coisa. E a estimativa é de que um carro seja roubado no Brasil a cada minuto. Nossa! Então, olha, enquanto a gente está falando aqui, já devem ter roubado uns 5 carros por aí, né? Hein? Então, os estados mais perigosos para quem tem carro são, além do Rio de Janeiro, que é o campeão de audiência, mas Goiás e São Paulo. Então, é Rio, Goiás e São Paulo. Na tentativa de economizar o máximo possível, muita gente tem optado para fazer aí essa que eu estava contando para o Loura aí, que é a proteção veicular. Proteção veicular, não é o seguro. Então, é como se fosse o seguro, tá? E a gente foi nas ruas para saber o que é que as pessoas estão fazendo para proteger os carros, né? Se alguém entrou nessa aí de proteção veicular, que eu vou te contar o que está acontecendo aí. Rodou. Seu carro tem seguro? Tem. Por enquanto, não. Hoje em dia, o nosso país está uma coisa muito complicada, negócio de assalto, de roubo. Seguro normal, muito caro. Eu faço seguro que me dê uma cobertura, o máximo de cobertura possível. Já ouviu falar em proteção veicular? Não. É o tipo de um seguro também, né? Pro carro, né? É uma outra modalidade, né? Um outro produto que as pessoas também podem adquirir para proteger o veículo. É um grupo de pessoas que se reúnem para fazer isso. Como se fosse coletivo, né? Para sair mais em conta. Você acha que é tão confiável quanto o seguro? Acho que não. Por quê? Pelo valor, ele é muito abaixo dos outros. A proteção veicular deve ter uma cobertura um pouco mais limitada. Não é uma coisa muito atrativa, pela falta de regulamentação, que você não está totalmente respaldado quando acontece alguma coisa com o seu carro. As pessoas querem fazer, só que é o barato que sai caro, né? É uma coisa muito delicada, né? Se acontecer alguma coisa, quem vai te ajudar? A regulamentação, acho que dá uma proteção, né? Sem dúvida. Se a regulamentação, se estiver regulamentado e legalizado, com certeza deve ter um órgão que fiscaliza. Se informar na hora de assinar um contrato desse é muito importante, para você não estar assinando e comprar gato por lebre aí, né?
Pois é, você viu que tem Caramba, gente que não sabe, sabia né? que tinha isso aí. Algumas pessoas conhecem sobre proteção veicular. Conhecem. Mas, na verdade, as dúvidas são muitas, né? Para você não comprar gato por lebre, Ah. presta atenção para saber direitinho o que é proteção veicular. Porque não é a mesma coisa que seguro de carro. Tá. A proteção veicular, gente, é um serviço compartilhado entre os membros de cooperativas ou grupos, como, por exemplo, associações de moradores de bairro ou de pessoas com a mesma profissão. Para a gente entender como funciona, um grupo de no mínimo 10 pessoas se junta Tá. e oficializa a associação com CNPJ e tudo. Tá. Primeiro, cada um paga uma taxa de adesão. Aí eles fazem o rateio da mensalidade entre os associados. Em caso de roubo ou dano nos automóveis daquele grupo, os custos são divididos entre eles. Por isso, a mensalidade vai alterando de acordo com os prejuízos. Esse tipo de rateio não é ilegal, desde que as pessoas façam mesmo parte da associação, né? Entre os itens oferecidos por uma proteção veicular está a facilidade de pagamento, porque pode ser feito com um número maior de parcelas do que no seguro comum. E foi isso que atraiu, por exemplo, uma costureira chamada Mônica Ribeiro, só que Pronto. quando o carro dela foi Tava roubado, bom demais. quando o carro dela foi roubado, a dor de cabeça começou. E nós soubemos disso e o Felipe Chu foi lá conversar com a Mônica para entender como é que ela entrou nessa proteção veicular, enfim, qual é o vínculo que ela tinha com isso. Rodou. 2 anos atrás, a Mônica, que é costureira, depois de trabalhar muito, né? Muito. Realizou o sonho de comprar um carro zero. Já saiu da concessionária com seguro, né? Sim. Um ano depois, quando o seguro venceu, ela resolveu procurar uma alternativa mais em conta e seguiu a dica de um amigo do marido. Como tem um carro também, comprou um carro e botou nesse seguro, né? Entre aspas, vamos botar assim, Sim. né? Então um corretor veio até a casa dela e o contrato foi assinado. Fotografou o carro, fez a mesma coisa que o outro seguro fez. E só não falou que era Uma associação. uma associação ou uma cooperativa ou alguma coisa assim, nesse sentido. Pra mim, eu tava comprando um seguro. E aí também vocês Entendeu? não leram tão detalhadamente Não lemos o isso. contrato, que é grandinho, olha. Além de não ler o contrato, a Mônica também não fez conta, já que a ideia era economizar. No seguro anterior, ela tinha pago 4 parcelas de R$ 280, total de R$ 1.120. Na proteção veicular, 12 parcelas de R$ 204, mais uma taxa de adesão de R$ 200. Total em um ano, R$ 2.648. Ela pagou uma diferença de mais de R$ 1.500 entre o seguro e a proteção veicular. Como o valor mês a mês era menor e mais atraente, ela acabou esquecendo de multiplicar pela quantidade de parcelas. Durante o assalto, a filha da Mônica dirigia e o carro foi roubado. Então ela fez o boletim de ocorrência e ligou para a Associação da Proteção Veicular, que ela ainda achava que era um seguro tradicional. Foi informada que receberia um e-mail com documentos para dar entrada no processo de indenização do carro. Sendo que quando o e-mail chegou, eu já tinha recuperado o carro. Bastante detonado, batido e com marca de tiro, como o veículo foi encontrado, a opção passou a ser mandar consertar. Numa seguradora tradicional, a lei determina que o prazo para que o carro vá para a oficina seja de no máximo 30 dias, sendo que na prática, em até 48 horas, isso geralmente já é resolvido. Como na proteção veicular não existe essa lei regulamentando, já tem 45 dias que o carro dela foi achado e nada de ser arrumado. Nesse meio tempo, ela procurou um advogado. Aliás, foi só aí que descobriu que não era um seguro. Não pesquisou, não se informou. Tava muito atarefada com costura. Tava costurando demais, Demais. E aí, que lição que fica disso? Nunca mais. Agora, nunca mais. Agora eu vou ter que pesquisar, vou ter que fazer cálculo, fazer tudo para poder Se informar bem. Se informar bem, ver direitinho. Porque eu só fui saber disso aí quando eu fui no advogado. Chato, né? Muito chato. Coitada. Pois é, só para lembrar, né? E você vê, é estranho, porque as regras para se montar, né, um grupo de proteção veicular, você viu que são pessoas conhecidas. Pois é. Então se resume ali, mas não, eles vendem agora. Para outras pessoas. Para outras pessoas como se fosse seguro mesmo. Pois é. E lembrando também que o seguro, as companhias de seguro,
tem que obedecer certas regras, né? E juridicamente tem alguns compromissos que ela tem que ser cumprida. É verdade. No caso da proteção veicular, não, como é um convênio praticamente entre pessoas, né? E a Mônica é muito bem-humorada, né? É mesmo. Mas ela aprendeu a lição. Né? Não fazer conta, Mônica. Como assim, Mônica? Semana passada, inclusive, o carro foi levado para a oficina, indicado pela associação, para que fosse feita uma avaliação aí, né? E posteriormente os reparos. Só que até esse momento, a gente falou com ela, Nada o perito ainda nem foi no local para ver o carro. Ah, maneiro. E depois disso, ainda ela vai ter que pagar cerca de R$2.000 para que o carro fique em perfeito estado. Quer dizer, esse negócio da proteção não valeu para proteger Não foi um bom nada, negócio, né? viu? Só dor de cabeça, né? Só. A Mônica ainda conseguiu recuperar o carro dela, né? Pô, porque a polícia recuperou, cheio de avarias. Já um comerciante que a gente conheceu, o Arlindo de Freitas, ficou lá, ó, navio passando, né? Ele foi assaltado e logo 5 meses depois de comprar um carro, um veículo. E ele financiou o carro dele em 70 parcelas. Então, além de ficar com a dívida, já que a proteção veicular não cumpriu o que prometeu, o carro nunca mais foi encontrado e ele ficou com as parcelas todas para pagar. Do financiamento do carro? Uai, claro, ele financiou o carro em 70 parcelas. Roubaram o carro, o negócio do seguro que ele tinha feito, que era a proteção veicular. Que roubada. Por isso que eu estou dizendo que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É mesmo. Aí não compareceu, né? E aí, porque as regras são outras. Deu ruim. Vamos lá ver. A gente foi conhecer. Arlindo mora num bairro violento do Rio de Janeiro, então geralmente paga um seguro mais caro. Na tentativa de economizar, 5 anos atrás, quando financiou a compra de um carro novo, foi na dica de um amigo e recebeu um corretor em casa. Foi feito totalmente uma vistoria, como se fosse uma seguradora, uma de verdade, oferecendo tudo, né? Roubo, furto, colisão. Segundo ele, o corretor não quis saber se ele tinha garagem, a idade do condutor do carro, perguntas que são comuns entre seguradoras, para avaliar o grau de risco e o valor do seguro. A aparente pouca burocracia também foi um atrativo. Acabou nos colocando água na boca, né? Pelo serviço, ele pagou uma taxa de adesão de R$ 204 e assumiu uma mensalidade de R$ 183. Até que um dia, na porta de casa, o gesto dele já diz tudo. O bandido apontou a arma e ele entregou a chave do carro. Na porta de casa mesmo? mesmo? Na porta de casa, 3h30 da tarde. 3h30 da tarde? 3h30 da tarde. Levaram? Levaram. Foi aí que começou uma enorme dor de cabeça. Depois de fazer o boletim de ocorrência, o Arlindo foi ao escritório da tal seguradora, que na verdade era uma associação que vendia proteção veicular. Me pediram alguns documentos, o qual eu encaminhei o mais rápido possível, e me pediram um prazo de 15 dias, né, para começar o andamento da quitação do veículo. Só que os 15 dias viraram 6 meses sem solução e com o Arlindo ligando e indo ao escritório da associação quase que diariamente. Até que um dia deu com a cara na porta. Não existia mais? Não existia mais, não tinha mais escritório regional no Rio de Janeiro. A partir daí, ele passou a ligar para o telefone da central em Minas Gerais. Muitas vezes não era atendido, muitas vezes o telefone só toca e ninguém atende. Aí depois de 7 meses do roubo e essas idas e vindas, telefonemas, e-mail, ele recebeu aqui uma mensagem dizendo que eles assumiriam o pagamento das parcelas, que você precisava continuar pagando o carro. Sim. Só que isso não aconteceu. Nenhuma das parcelas de R$ 1.153 foi paga e o Arlindo ficou com o nome sujo. Você trabalha com comércio, né? Teu nome sujo? Nada feito. Me impossibilita de comprar nos fornecedores, no crédito no banco. Resultado, ele voltou a pagar as parcelas sem nunca ter tido carro ou qualquer centavo de volta e 3 anos atrás deu o caso como perdido. Quanto você perdeu nessa história? Acredito que hoje em torno de R$80 mil. Que situação. Caramba, não é muita grana. Mas você vê? Coitado. Era legal até você aí que tem, de repente, não sabe direito, né? Que tipo de seguro você comprou, né? É mesmo. É legal você dar uma olhada aí na sua pólice, pelo menos você vai se prevenir, né? Vai se informar enquanto é tempo. Antes de, cara, entrar numa roubada dessa, né? A nossa produção tentou entrar aí em contato com a associação que vendeu a proteção veicular, o automóvel dele. Mas dos 4 números de telefone informados, 3 são inexistentes. Bacana, hein? E um deles, até o momento, só deu sinal de ocupado.